Bíblia diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Irmão, a Bíblia diz que sobre todas as coisas, sobre todos os aspectos, sobre todas as áreas, se existe algo que você precisa priorizar para proteger, é o seu coração. Se a Bíblia diz que o centro das nossas emoções é a parte mais sensível da nossa jornada de fé, a gente precisa gastar mais tempo com autoconhecimento e renovação da nossa mente do que qualquer outra coisa, porque se os meus pensamentos e a minha mente e a minha mentalidade não estiverem alinhadas, redimidas, não adianta o quanto de Deus eu quero viver, não adianta o quanto de avivamento eu quero experimentar, porque a jornada não tem a ver com querer. Quantas pessoas querem viver promessas e não vivem? Quantas pessoas querem viver milagres e não vivem? Guarda isso, irmão. Teu romper não está ligado ao teu desejo. Teu romper está ligado ao teu posicionamento. Eu desejo ser salvo. Então confessa Jesus com a tua boca. Confessa Ele como teu único e suficiente Salvador. Creia que Ele ressuscitou dos mortos. Mergulha nas águas do batismo. A Bíblia diz que isso é o caminho que leva à salvação. Não, eu desejo ser salvo, mas eu não quero me posicionar em relação a isso. Então é só desejo, é só vontade. E se tem uma coisa que a gente aprendeu com os nossos pais na nossa criação, quando a gente era mimado, é que vontade passa. Quantas vezes eu queria alguma coisa, eu esperneava, minha mãe falava assim: vontade passa. O que vai mudar a nossa história, irmão, não são os desejos que a gente tem, mas são os posicionamentos que a gente tem. Alguém está comigo? Diga amém. Então na semana passada eu comecei a falar sobre isso, sobre o centro das nossas emoções. E hoje eu quero falar sobre pureza. Mateus 5, 8 é um trecho que está dentro, ele está inserido no Sermão da Montanha. Jesus ele tá falando sobre fundamentos do seu reino. Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, ou seja, quem cumprir esses princípios vai ser bem-aventurado. Bem-aventurança significa aqueles que são abençoados ou felizes, bem-sucedidos. Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Vamos declarar isso junto? Vamos ler isso junto? Diga: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Irmão, isso aqui é muito sério. Primeiro, a Bíblia ela me ensina que sobre tudo que eu tenho que guardar, eu tenho que guardar o centro das minhas emoções, porque é de lá que procedem as fontes de vida. Agora Jesus, no Sermão da Montanha, ele está dizendo que a pureza do meu coração, ou seja, a pureza das minhas emoções, a pureza das minhas vontades, a pureza das minhas motivações, são o que me dão acesso a ver a Deus. Algumas linhas teológicas acreditam que quando a palavra diz que a pureza de coração te permite ver a Deus, é você poder ver de forma literal. Outros acreditam que ver a Deus diz respeito a gente ter uma clareza maior a respeito da sua presença, dos seus desígnios, como Ele se move. Outros acreditam que isso diz respeito a uma promessa futura. Outros acreditam que isso diz respeito não só a uma promessa futura, como uma promessa também para os dias presentes. Irmão, a verdade é que, independente da variação que algumas linhas teológicas possam ter a respeito desse tema, todos nós entendemos e cremos que a pureza do nosso coração nos dá acesso a ver a Deus. Alguém quer ver ao Senhor aqui nessa manhã? Diga amém. Então como que eu posso ver? Como que eu posso discerni-lo, enxergá-lo? Como que eu posso senti-lo, experimentá-lo? Eu preciso ter um coração puro. A origem da palavra pureza vem do latim puritas, puros, puro, que tem origem no grego pi, que significa fogo, ou seja, limpo pelo fogo. Tudo que é puro foi purificado pelo fogo. Tudo que é puro, ele permaneceu a despeito de tudo que foi consumido ao seu redor. Quando a Bíblia fala sobre pureza, é interessante porque ela fala em algum momento da Bíblia, ela fala sobre um altar e coisas que são vulneráveis, coisas que são temporárias, elas são consumidas pelo fogo de Deus, mas aquilo que é eterno, ele é cada vez mais purificado.
E a verdade, irmão, que assim são as nossas emoções e assim são as nossas intenções. Aquilo que era fútil passa, aquilo que era temporário passa, mas aquilo que é eterno, isso é cada vez mais purificado. As nossas intenções, se são puras, se tornam cada vez mais puras. O nosso coração, se é puro, se torna cada vez mais puro. Se a nossa visão, ela é pura, ela se torna cada vez mais pura. É por isso que caminhar com Deus necessariamente exige de nós uma jornada de santificação. Caminhar com Jesus deve me tornar mais parecido com Ele. Caminhar com Jesus deve fazer com que a minha mente seja mais parecida com a mente dele. A gente falou sobre isso semana passada. Mente de Cristo. A Bíblia diz que nós recebemos a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo. Pensa como Deus pensa, fala como Deus fala. Alguém está comigo? Diga amém. Então existem 3 pilares fundamentais a gente viver uma pureza de coração. O primeiro deles é o arrependimento. Só há avivamento onde há arrependimento. O arrependimento é quando caímos em si a respeito de quem a gente se tornou, a gente se noja disso, e a gente abre mão disso, a gente repele isso, e aí então a gente está pronto para que possa nascer em nós quem Deus sempre quis que a gente fosse. O arrependimento é quando o André é impulsivo, começa a ter nojo da impulsividade, ele começa a buscar a mansidão. O arrependimento é quando o André é avarento, que tem uma mentalidade de escassez, começa a ter vergonha dessa mentalidade, ele começa a buscar a abundância. O avivamento, ele acontece quando a gente se arrepende de quem a gente se tornou, e aí então começa a nascer quem Deus sempre quis que a gente fosse. O arrependimento gera mudança. O arrependimento muda a rota. O arrependimento me faz ser diferente, sentir diferente, pensar diferente, me mover diferente. Alguém está comigo? Diga amém. Segundo pilar para que eu possa viver pureza de coração é a renovação da mente. Fala comigo, arrependimento e renovação da minha mente. Uma mente renovada não pensa mais a respeito de alguns temas como pensava antes. Uma mente renovada, ela abre mão das suas opiniões, ela começa a se mover por fundamentos. Guarda isso, irmão. Quando te pedirem opiniões, dê fundamentos. Pastor, o que você acha sobre essa questão da agenda LGBT? Bom, eu não acho nada, mas a Bíblia diz. Pastor, o que você acha em relação à criação de filhos? Eu não acho nada, mas a Bíblia diz. Pastor, o que você acha em relação à salvação? Eu não acho nada, mas a Bíblia diz. Porque ninguém que está aqui está debaixo do conjunto de opiniões do André. Todo mundo que está aqui está debaixo do governo da palavra. Existem fundamentos, existem princípios. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Vamos, me ajuda a avivar quem está do seu lado. Pode ter alguém do seu lado distraído. Começa a queimar, irmão. Aleluia. Aleluia. A Bíblia não é um conjunto de opiniões. O que são agrupamento de opiniões? São ideologias. Se você quiser seguir uma ideologia, isso é a ideia de alguém, ideais de alguém, a proposta de alguém, a agenda de alguém. A filosofia é a arte do pensar, ela é cercada de pensamentos e opiniões de homens, grandes pensadores, homens inteligentes e sábios inclusive. Mas nenhum deles voltou da morte, nenhum deles estabeleceu princípios eternos, nenhum deles fala a respeito de promessas de vida eterna. Então médicos e cientistas estabelecem teses, filósofos estabelecem linhas de pensamento, mas a palavra estabelece fundamentos eternos. A Bíblia diz: todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Então o que é renovação de mente? Não é a gente voltar para casa todo domingo com novas opiniões que a gente ouviu de alguém. Isso você sai de uma palestra. A gente sai de uma palestra com opiniões de alguém. Você sai de um mastermind com opiniões de alguém. Você sai de uma sessão de autoajuda com opiniões de alguém. Olha, eu vou falar como eu toco meus negócios. Olha, eu vou falar como eu penso finanças. Olha, eu vou falar. Isso é um conjunto de opiniões. Mas do Evangelho a gente precisa extrair fundamentos. Então como eu mantenho a pureza do meu coração? Fala comigo. Arrependimento, renovação da minha mente e santidade. Sem santidade a gente não consegue se aproximar de Deus. Sem santidade a gente não consegue viver a plenitude da vontade de Deus.
Pastor, então eu preciso me limpar para depois eu correr até Jesus. Não, isso é o que a religião ensinou por muito tempo. Primeiro você se limpa, depois você acessa. Na verdade, o evangelho é o contrário. Porque você acessou a graça, então a graça vai tornar você limpo, santificado, justificado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos feitos santos, inculpáveis, livres de toda acusação. Aleluia! Mas a partir do momento em que a vida de Deus habita em mim, ela precisa se expressar. E como que a vida de Deus se expressa? Através de uma conduta diferente. Paulo chega ao ponto de dizer, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas por conta disso pecaremos mais, para que a graça superabunde ainda mais. Ele diz, de forma alguma. Em outro momento a Bíblia diz, quando nós éramos escravos do pecado, nós estávamos livres da justiça, mas agora que fomos comprados pelo sangue de Jesus, somos escravos da justiça e governamos sobre o pecado. Então como que eu vivo a pureza do meu coração? O centro das minhas emoções. Irmão, guarda isso. Quando a Bíblia fala sobre coração, ele está dizendo do centro das emoções. O centro é onde libera, é onde mantém, onde sustenta, é onde define tudo que você sente, tudo que você pensa e por consequência como a gente age, como a gente se move, as nossas reações, as nossas motivações. Tudo isso está diretamente ligado ao centro das nossas emoções. A Bíblia está dizendo que se o centro das nossas emoções for puro, nós veremos a Deus. A Bíblia está dizendo que sobre tudo que a gente deve guardar, a gente precisa guardar esse lugar, porque é dele que provém as fontes de vida. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Sabe, a palavra de hoje é hora de reconstruir. E a gente precisa entender. Eu queria pedir a galera da produção, por favor, ficar out aqui. Eu preciso da sua máxima atenção. Ninguém se distraia, vamos junto até o final. É tempo de reconstruir. E a gente precisa entender que existem momentos, tempo para todas as coisas. Tempo de começar, tempo de reavaliar o que foi feito, tempo de reconstruir a partir das ruínas do que se perdeu. Há tempo de olhar para trás e reavaliar. Deus, eu entrei em portas que não foi o Senhor que abriu, eu não quero errar de novo. Tem algo que o pastor Márcio fala que a grande verdade é que a gente precisa se preocupar não tanto só em acertar, mas em errar menos. E eu acho que a gente está diante de um cenário em que a gente tem essa oportunidade, a gente dizer, Jesus, eu quero errar menos, eu não quero entrar em portas que o Senhor não tem para mim, eu não quero viver palavras que o Senhor não tem para mim, eu não quero fazer alianças que o Senhor não tem para mim, eu quero reconstruir do jeito certo. Você está comigo? Então, é hora de reconstruir. Sabe, eu quero falar um pouco hoje da história de Noé. E me chama a atenção inúmeras coisas na história de Noé. A primeira coisa que me chama a atenção na história de Noé é que Deus pede para ele construir algo que iria abrigar ele da chuva. A loucura é que a gente não tem registro se de fato já havia chuva até aquele momento. Quando o jardim foi criado, a Bíblia diz que vinha uma névoa que surgia do solo e irrigava toda a criação. Você sabia disso? Esse sistema de irrigação que a gente usa hoje, super moderno, foi criado por Deus lá no jardim, quando nada existia. Então a chuva, não existia esse ciclo de águas, que vinha a água do céu para regar a terra, mas a água vinha da própria terra e irrigava toda ela. Então a gente não tem registros históricos a respeito disso. E existe uma linha teológica que acredita que até aquele momento não havia chovido. Então Deus está dizendo para Noé, prepara algo que você não sabe o que é, para um tempo que você não sabe qual é. Prepara algo que você não sabe o que é, para um tempo que você não sabe qual é. Ei, guarda isso no teu coração. Toda direção profética e toda visão de futuro que Deus te dá, fala de um tempo que ainda não existe. É por isso que o profético sempre remete à antecipação. É Deus mostrando para você, antes de todo mundo, aquilo que Ele quer que você enxergue, mesmo se ninguém estiver enxergando. É por isso que uma visão, às vezes ela é compartilhada, mas nem todo mundo consegue acreditar na visão que você carrega. Por quê? Porque Deus falou com você, não falou com outro. Não se frustra se nem todo mundo acredita na visão que você carrega. Nem todo mundo estava lá quando Deus te deu ela. Então guarda isso. Então esse é o primeiro ponto que me chama a atenção em relação a Noé.
Deus chama Noé para construir algo que ele não conhece, por um tempo que ele não sabe qual vai ser. Mas sabe qual é a grande verdade? É que Noé se moveu por uma direção e não por uma sensação. Tem muita gente frustrada porque se move pelo que sente e não pelo que Deus fala. Deus está falando: ei, você quer reconstruir? Então esquece aquilo que você está sentindo. Os seus sentimentos, eles vão sabotar você. As suas emoções podem sabotar você. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então Deus está falando: ei, não se move pelo que sente, não se move pelo que acha, não se move pelo que dizem, não se move nem pelo que você vê, se move pelo que eu vou mostrar para você. Você está comigo? Então a primeira coisa que me chama a atenção: o que Deus orientou Noé para fazer não tinha lógica. Essa é a primeira chave que eu quero compartilhar com você. Não havia lógica. E essa é a grande chave para o milagre. As maiores experiências de fé, elas sempre vão negar a lógica. As maiores experiências de fé, elas sempre vão refutar a lógica, subjugar a lógica. Por quê? Porque fé significa crer no que Deus falou. Fé significa, não me importa se a física diz que é impossível andar sobre as águas, Jesus está andando sobre as águas, então eu vou andar também. Não importa se a física diz que o mar não tem como se abrir e ele manter em paralelo, como se fossem muralhas feitas de água, até que o povo passe por uma porção seca. Não importa. Se Deus disse: toca o cajado, eu vou tocar o cajado e vai acontecer. Cara, Jesus chega num ponto em que ele fala: Pedro, a gente precisa pagar os impostos. E acredita-se que os impostos foram pagos por Jesus e Pedro porque os outros discípulos eram tão jovens a ponto de não precisar pagar impostos ainda. Jesus chama alguns que eram jovens, outros adolescentes, provavelmente. Então, quando eles precisam pagar o imposto, ele fala: ei, Pedro, cara, isso é muito poderoso, vamos junto, cara. Tem algo de Deus fresco para ser derramado aqui hoje. Ele diz: ei, Pedro, faz o que você sabe. Vai próximo do mar e traz um peixe. E quando você pescar esse peixe, dentro da boca dele vai ter uma moeda de ouro, suficiente para pagar os impostos. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Sabe o que é interessante? Deus sempre vai usar talentos naturais para atrair o sobrenatural. Pedro, o que você sabe fazer? Pescar. Então pesca. Porque naquilo que você pode, se manifesta aquilo que só eu posso fazer. Pedro poderia pescar por 30 anos, aquilo não aconteceria sem que antes houvesse uma palavra de Jesus. Então ele está dizendo: você vai fazer o que você sempre fez, mas você vai viver o que você nunca viveu. Cara, isso é muito poderoso. Você vai fazer o que você sempre fez, mas você vai viver o que você nunca viveu. Se Pedro fosse agricultor, certamente Jesus diria: Pedro, onde é que tem uma plantação aqui perto? Ah, Senhor, tem a tantas milhas de onde a gente está. Então vai lá e vai na árvore X e colhe algo dela. E ele abriria um fruto e teria uma moeda de ouro lá. Se Pedro fosse, sei lá, cara, o que Pedro poderia ser naquela época? Se Pedro fosse um carpinteiro, ele ia falar: ei, Pedro, pega qualquer trabalho feito de madeira e parte no meio. E dentro dele vai ter aquilo que a gente precisa. Porque Jesus, ele usa na linguagem que você entende, para você entender que, cara, eu sei como isso funciona. Eu sei que isso aqui não é normal. Então Deus está dizendo: aí, os homens funcionam, mas eu não funciono. Um Deus que gera milagres não tem a ver com funcionamento. Funcionamento é mecânico, mas o fluir é orgânico. Deus está falando: ei, isso é quem eu sou, isso é quem eu sou. Milagres, isso é quem eu sou. Cura, isso é quem eu sou. Provisão, isso é quem eu sou. Eu não posso negar a mim mesmo, eu não posso negar a minha natureza. Isso é quem eu sou. Ei, e sabe qual é a boa notícia? Quando confiamos no grande eu sou, a gente experimenta quem ele é. Então, quando Jesus diz: olha, eu sou o que sou, ele está dizendo: isso é quem eu sou. A minha natureza traz cura, provisão, libertação, liberdade, renovo. É tempo de reconstruir. Então é interessante, Deus sempre vai usar o natural para mover o sobrenatural, e para que isso aconteça, ele sempre vai ferir a lógica. Não tem sentido um peixe que carrega dentro do ventre uma moeda de ouro. É porque a moeda não estava lá. Quando a palavra de Deus liberou, a moeda surgiu. Não haviam milhões de peixes, e ele falou: olha, quando você chegar lá, eu estou atraindo esse peixe para vir até... Não. A barriga daquele peixe estava vazia. A palavra de Deus preencheu com milagre. Assim como foi com Maria, o ventre virgem, Deus preencheu com Jesus.
Assim como foi com Isabel, a mãe de João Batista, aquele que preparou o caminho, ventre estéril, Deus preencheu com João Batista. Então Deus está dizendo, ei, eu preencho o natural com o sobrenatural e assim eu me revelo para você. Eu preencho o natural com o sobrenatural e assim eu me apresento para você. Eu preencho o natural com o sobrenatural e assim eu envergonho a lógica. Assim eu confundo aqueles que pensam que são. Assim eu coloco as coisas no lugar. E quando parece que está tudo desmoronando, eu estou dizendo para você, fique em paz, só está se encaixando. Eu estou colocando coisas em ordem, prioridades em ordem. Eu só quero te chamar a atenção para você perceber que naquilo que você sempre fez e não viu milagre, só porque a minha palavra entrou em cena, o milagre começou a acontecer. É isso que Moisés viveu, é isso que Abraão viveu, é isso que Noé viveu, é isso que Davi viveu, é isso que Pedro viveu e é isso que nós vamos viver. Você está comigo? Então, a primeira chave, as maiores experiências de fé não dependem da lógica, pelo contrário, elas só dependem de uma convicção. Deus fala, Noé, começa a construir. E é interessante, cara, algo que a gente precisa parar para analisar. Quando Noé começa a construir, ele constrói com árvores. O barco que trouxe salvação sobre a casa dele. Deus sempre vai pedir para que a gente faça com aquilo que está disponível. Deus fala, ei, com o pouco que você tem, eu vou fazer tudo o que você precisa. Para aquela mulher que fala para o profeta, eu só tenho um pouco de farinha e azeite. Aí o profeta fala, então vai, faz um bolo para mim, me dá a primeira parte. Mas é tudo que eu tenho, eu e meu filho vamos morrer se a gente não comer. Ei, dá a primeira parte. Ele está dizendo, me dá a oportunidade de gerar o que você precisa, porque toda entrega é uma oportunidade de Deus falar, me dá o pouco que você tem e deixa eu suprir tudo que você precisa. A gente vê isso em vários momentos. A gente vê quando Abraão, ele precisa entregar o que ele tinha de mais precioso. O que acontece naquele monte não tem a ver com o filho que ele conseguiu gerar. Esse não foi o maior milagre, mas foi quando ele disse, Deus, eu estou pronto para entregar aquilo que eu sempre quis. Então, quando a gente chega para Deus e fala, isso é o pouco que eu tenho, Deus gera tudo que eu preciso. Você quer outro exemplo? Moisés. Uma geração inteira sendo assassinada. Todos os amiguinhos dele, todos que nasceram na mesma época, foram assassinados. Um homem fala, olha, mata todas as crianças para que não haja a possibilidade do libertador que Deus prometeu se levantar no meio delas. E aí o que acontece? A mãe de Moisés, cara, isso é muito poderoso. A mãe de Moisés pega ele e coloca num cesto. E até hoje se chama Moisés, por isso. Coloca num cesto, lança sobre as águas. Cara, isso é muito poderoso, acompanha isso. A mãe de Moisés pega uma criança imatura, ainda em formação, não falava, não andava, não sabia nada, não tinha conhecimento das promessas, não tinha conhecimento da palavra, ou seja, ela entrega dizendo, Deus, esse é o pouco que eu tenho, eu coloco nas tuas mãos. Sabe o que acontece? Tempos depois ele volta, e ele volta como libertador para trazer libertação sobre o povo. É Deus ensinando para a gente, aquilo que você coloca nas minhas mãos, mesmo que hoje seja pouco, vai voltar no tempo certo para trazer o que você precisa. Apenas confia, entrega, descansa. Um bebê imaturo colocado sobre as águas volta com maturidade para libertar o povo e trazer as promessas que Deus fez para o povo. Deus está dizendo, ei, me entrega o pouco que você tem. Isso não tem a ver com finanças, apenas. Isso não tem a ver com o teu tempo, apenas. Isso não tem a ver com o teu serviço, apenas. Isso não tem a ver com aquilo que você pode dar, apenas. Isso tem a ver com tudo que você tem e tudo que você é. Deus está dizendo, ei, me dá o teu coração. Me dá os teus pensamentos, me dá os teus sonhos. Vamos escrever algo juntos, vamos construir algo juntos. Deus, mas o que eu tenho é pouco. Ele está falando, é tudo que eu preciso. Eu só preciso do teu pouco, porque não tem a ver com a matéria do que você carrega, mas tem a ver com a entrega que você faz. Quando você diz, Deus, esse é o pouco que eu tenho, Deus diz, é suficiente. Ele nem precisaria do pouco que você tem. Cara, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele sempre surpreende a gente. Que palavra rema, Pai, que está fluindo sobre nós. Ele está dizendo aí, eu nem precisaria disso. Eu não precisaria de um bebê no cesto para levantar um libertador. Eu poderia libertar o povo sem que uma palavra humana fosse liberada. Eu não precisaria dos 5 pães e 2 peixinhos para fazer o milagre. Eu não precisaria. Eu poderia simplesmente dar graças e do nada surgiria o pão que você precisa. Foi assim no deserto. O pão descia do céu e ninguém tinha nada para entregar para que fosse multiplicado. A multiplicação era feita a partir do nada. Já parou para pensar nisso? O pão que desce do céu, multiplicado a partir do nada. Não havia matéria-prima. Então, nos momentos que você disser, eu não tenho nada para entregar, Deus vai falar, ok, eu não preciso de nada para fazer. Mas, entenda isso.
Todas as vezes que Deus pede o pouco que a gente tem, é porque é uma dinâmica no céu, é um princípio. E toda promessa se cumpre quando princípios se cumprem. Guarda isso no teu coração. Promessas que ainda não se cumpriram, provavelmente é porque ou eu não tenho maturidade para recebê-las ainda, ou porque eu não cumpri os princípios que eu preciso para que elas se cumpram. Todo princípio divino libera um destino profético. Cumpriu o princípio, vai viver a promessa. Cara, não tem como. É por isso que tem pessoas que cumprem princípios e nem são cristãs. A gente fala, cara, por que acontece isso com ele? Porque ele entendeu um princípio e mesmo sem saber, ele está fazendo algo que os céus, eles dizem, olha, ele cumpriu o princípio, ele vai viver essa promessa. Ele é generoso. Mas ele não vai à igreja, mas ele é generoso. O generoso prosperará. Provérbios 11:25. Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Existem muitos homens que nunca tiveram encontro com Jesus e são muito mais generosos do que muitas pessoas que falam em nome dele. Então esse cara se move por um princípio e ele vive a promessa que é fruto desse princípio. Agora, fechando parênteses e voltando onde a gente estava, guarda isso no teu coração. Por que Deus pede o pouco que eu tenho? Porque Ele quer ensinar você. Quando Ele fala, ei, vê o que tem para multiplicar. Aí uma criança fala, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Jesus está ensinando algo para a gente. Jesus está manifestando algo didático. Ele está dizendo aí, quando um lanche que alimentava só uma criança é colocado nas mãos certas, alimenta uma multidão. Quando a provisão que era o lanche, a merenda de uma criança é colocada nas mãos certas, ela vai alimentar uma multidão. E ainda tem mais. Os discípulos estão dizendo, a gente não tem dinheiro para comprar o que seria preciso para toda essa multidão. A gente não tem como ir tão longe e comprar tudo que precisa. A gente não teria como transportar tudo que precisa. Sabe, a didática de Jesus é incrível. Ele pega o pouco e transforma em muito. Ele pega o pouco de alguém que ninguém esperava nada e alimenta toda a multidão a partir disso. Aquela criança era uma improvável diante de todo mundo que estava ali. E ele ensina algo para os discípulos. Eu creio que ele quer ensinar algo para a gente também. A Bíblia diz que sobrou tanto pão que 12 cestos foram cheios. É como se ele falasse para os... e ele ainda foi específico. Recolham tudo que sobrou, coloquem em cestos para a gente levar. Não há desperdício naquilo que Deus faz. Ele está dizendo, não trata como banal aquilo que é sobrenatural. Tenha zelo com aquilo que eu faço. Tenha zelo com aquilo que eu te dou. Tenha zelo com aquilo que eu te entrego. Tenha zelo com aquilo que eu multiplico. Ei, não desperdice o que eu estou derramando. O azeite derramado não é para desperdiçar. A unção que foi confiada não é para desperdiçar. Os milagres que os seus olhos viram não é para você se esquecer. Os testemunhos que essa casa estão vivendo não é para você guardar para você. Deus está dizendo, não torna banal aquilo que é sobrenatural. E sabe outra didática? Ele está dizendo para os discípulos, cada um vai levar um cesto. Cara, isso é muito louco. Por que eles vão levar o cesto? Porque eu fico imaginando no caminho de casa, enquanto eles carregavam o peso dos pães, eles estão dizendo, cara, eu preciso reconhecer, é só uma palavra dele e tudo muda. Eu preciso reconhecer, esses textos estavam vazios, mas uma palavra dele preencheu todos eles. É como se Deus estivesse ensinando no caminho. Enquanto eles carregam, eles vão lembrando, cara, que loucura, esses 6 estavam vazios e uma palavra de Deus. Para que isso? Para no momento em que os 6 estiverem vazios de novo e Jesus não estivesse mais com eles, se houvesse necessidade, eles iam lembrar, peraí, eu só preciso de um cesto vazio, porque aquilo que está vazio aos meus olhos vai ser preenchido aos olhos de Deus. Foi assim o primeiro milagre de Jesus. Jesus está numa festa, acaba o vinho. O primeiro milagre de Jesus acontece na multiplicação de vinho. Mas existe um porquê. Naquela época o vinho significava a alegria da festa. O vinho significava a alegria. Então se faltava vinho, representava a ausência de alegria, representava a ausência de graça, de favor diante daquela família. Então um casamento era celebrado por dias. Eles chamavam todo mundo que eles conheciam, eles chamavam a comunidade, todo mundo celebrava junto. Então o vinho dizia, olha, existe alegria, nós estamos celebrando. É por isso que Maria insiste. Provavelmente eles conheciam aquela família. Eu não consigo imaginar Jesus entrando de penetra numa festa de casamento. Você está comigo? Eu não consigo Jesus falando, e aí, qual que vai ser a boa de hoje? Alguém fala, cara, tem uma festa de casamento. Vamos lá. Ele foi convidado para estar lá. Cara, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Ele foi convidado para estar lá. Deixa eu te falar uma coisa. Tem milagres que faltam às vezes na nossa casa porque Jesus não está na lista da nossa festa. Jesus, eu preciso de um milagre no meu casamento. A pergunta é, você colocou o nome de Jesus na lista da festa? Jesus estava lá. O milagre aconteceu porque Jesus estava lá. O vinho acabou e Jesus resolveu porque Ele estava lá.
O milagre era necessário e ele aconteceu porque ele estava lá. A segurança que você precisa é só a convicção de que Jesus está onde você precisa. Preciso de um milagre na minha casa. A pergunta é: você já deixou Jesus tomar o lugar da tua casa? Preciso de um milagre na minha empresa. Ei, você já convidou Jesus para dentro da tua empresa? Talvez você nunca orou dentro da tua empresa. Eu não estou falando para você fazer algo religioso. A partir de hoje é obrigatório a oração antes. Não. Deixa as pessoas perceberem que você trouxe Jesus para aquele lugar. E elas vão ver que Jesus é quem fez o vinho multiplicar quando a alegria estava acabando na festa. Jesus só fez milagre naquela festa porque colocaram o nome dele na lista. Isso é muito poderoso. E aí sabe o que acontece? Fechando esse parênteses e voltando, acaba o vinho. Maria, ela insiste com Jesus, e eu creio que esse é um princípio. Eles foram convidados para estar lá, eu tenho plena convicção disso. Então, a preocupação de Maria vai muito além de um elemento no buffet. Maria não estava preocupada com, tipo, cara, acabou esse tipo de comida. Tinham outros tipos. Mas o simbolismo do vinho era muito específico. É como se Maria dissesse: ei, filho, a gente conhece essa família. Eles estão passando vergonha porque a alegria da festa acabou. Então, na verdade, o que Jesus fez foi salvar a festa. Jesus saved the party. Jesus salvou a festa. Ele falou: não vai acabar, porque eu estou aqui. E eu quero liberar isso sobre você. Em momentos em que parece que as luzes estão se apagando, parece que o milagre não vai acontecer, parece que romper, Jesus está falando: ei, fique em paz, sou eu quem salvo a festa, sou eu quem dou a última palavra. Então faz o que você tem e deixa eu fazer aquilo que só eu posso. Traz para mim algumas talhas. E eles trouxeram talhas utilizadas para purificação, encheram de água. Então Jesus diz: olha, encha de água até a boca, cada uma delas. E assim fizeram. E a gente aprende uma outra coisa com Jesus: só faz o que eu te direcionei e tenha certeza que você vai colher o que eu te prometi. E às vezes a gente não está vivendo alguns milagres porque Deus dá uma direção uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e a gente ainda está reclamando com o vinho que acabou. Jesus fala: faça isso. mas ele está falando: olha, desculpa, mas murmuração não gera milagres. Posicionamento sim. Reclamação, o quanto você reclama do que não aconteceu, não vai te dar o que você precisa. O teu posicionamento vai. Então Jesus está dizendo: só faz o que eu pedi. Assim como foi com Pedro, naquela moeda de ouro na boca do peixe. Assim como foi com os discípulos, quando ele diz: traz o que vocês têm, eu vou multiplicar. Assim foi também com aquele primeiro milagre. E a Bíblia diz que ele transforma a água em vinho. Cara, isso é muito poderoso. Eu nem consegui pregar, por isso que as 2 mensagens são diferentes, mano. Deus está aqui, amém? Tem alguém recebendo algo de Deus? E existe algo poderoso, cara, no milagre que a gente precisa entender. Se Deus tivesse multiplicado, presta atenção nisso, se Deus tivesse transformado aquela água em água com gás, seria estúpido. Fala a verdade. Deus fala: pode experimentar. Aí eles pegam e começam a experimentar. O que virou? Virou água com gás. Cara, isso é muito forte. Pastor, isso seria estúpido, eu sei. Mas é isso que acontece quando a gente está em Deus e não deixa Deus transformar quem a gente é. A gente continua tendo a essência que tinha, a natureza que tinha, mas o que mudou foram algumas características. Então, eu não entendi, eu vou te explicar. Alguém que está em Deus, mas não permite que Deus transforme a sua natureza, é como se Deus tivesse transformado água em água com gás. A natureza é a mesma, o que mudou é que alguma coisa foi acrescentada em você. Mas o que Deus tem para você não é mudar características, mas mudar a tua essência. É pegar a água e transformar em vinho. É pessoas olharem para você e não reconhecerem mais quem você é em relação a quem você era. O sabor mudou, o cheiro mudou, a textura mudou, tudo mudou. Por quê? Porque Deus não quer mudar a tua estética, Deus quer mudar a tua genética. Deus não quer mudar características, Deus quer transformar a tua essência. Deus não quer mudar algumas coisas em você, Deus quer mudar você por inteiro. Ele quer fazer novas todas as coisas. É por isso que só existe o novo de Deus quando morre o velho. Só vai ter o novo de Deus em você quando morrer o teu velho. Quando morre o velho homem, nasce o novo homem. Quando morre o meu passado, nasce o futuro em Deus. Quando morrem as minhas vontades, nasce a vontade de Deus. Quando morrem os meus planos, nascem os planos de Deus. Quando morrem os meus projetos, nascem os projetos de Deus. Quando eu falo: Deus, eu cansei de tentar do meu jeito, Deus fala: então fique em paz, deixa que eu vou fazer do meu. Parece óbvio que eu estou falando, mas eu quero te lembrar uma coisa aí. Deus sabe o que está fazendo. Deixa Deus ser Deus. Pastor, mas eu não entendo. Ele não te chamou para entender. Você jamais entenderia.
Pastor, mas eu não sei como vai ser. Ele não te chamou para saber. Primeiro tópico da mensagem, eu vou ter que terminar sem entrar nos outros. A gente prega no final da noite. Mas não faz lógica. Ele não chamou para você se mover por lógica. Aí chega uma hora que a gente fala assim, cara, eu desisto de tentar entender. Aí Jesus fala, até que enfim, agora eu posso começar a fazer. Porque você entendeu que não tem a ver com entendimento, mas tem a ver com convicção. Naqueles momentos que a gente fala, cara, não faz sentido, Deus começa a fazer. Deus não tem lógica, então eu vou começar a fazer. Deus, eu não sei como vai ser, mas eu sei, confia em mim. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A lógica é envergonhada quando Jesus entra em cena. A doença é envergonhada quando Jesus entra em cena. Diagnósticos são envergonhados quando Jesus entra em cena. Sabe, um prognóstico fala a respeito de algo que foi diagnosticado antecipadamente ou de algo que você acredita que vai acontecer. Então tem doenças ou cenários que pessoas, analistas, técnicos, eles enxergam antes de todo mundo. Então eles dizem, olha, o cenário é de recessão nos próximos meses, o cenário é de problemas nos próximos meses, o cenário é, ou seja, eles estão fazendo algo futuro, eles estão dizendo do que vai acontecer, e eles têm sabedoria para isso. Às vezes acontece algo que é um diagnóstico, ou seja, foi feito depois do que aconteceu. E não sei se você sabe, quando alguém morre, é necessário ser emitido um laudo, ou seja, alguém precisa dizer o que aconteceu para que aquela morte acontecesse. Mas sabe o que é interessante? Tanto para mover o sobrenatural antes que aconteça, como para mover o sobrenatural depois que aconteça, Jesus continua sendo suficiente em ambos os casos. Então, antes da doença chegar, Ele pode liberar a cura sobre você se você confiar e descansar. Pastor, mas e depois que a doença chegou? Também, Lázaro estava morto e ele já fedia. Qual é o diagnóstico? Morte. Qual é o estado? Decomposição. Quais são as características? Ele fede. Como é que está o povo ao redor? Desesperado. Existiam carpideiras, o povo está em crise. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que alguns entre si começam a questionar: esse não é aquele que cura? Esse não é aquele que cura os cegos, que cura os surdos? Esse não é aquele que faz o paralítico andar? Por que ele não chegou antes? Esse é o problema da criação, tentando dizer para Deus o momento que ele tem que entrar em cena. Se você tivesse chegado antes, se você tivesse feito assim, se você tivesse... E Deus está falando: really? Vocês querem dizer para mim o momento que eu tenho que entrar? A cena fui eu quem construí, os personagens dessa história também. Então Deus está dizendo: ei, eu sou o diretor da história, fique em paz, eu sei aonde ela vai acabar. Então o povo está dizendo: se ele tivesse chegado, o se rouba o sobrenatural de muita gente. A gente fica fazendo conjunturas, a gente fica pensando: se eu tivesse fechado aquele negócio, se eu tivesse aceito aquela proposta, se eu tivesse, se. Você está dizendo que dependia mais de você do que de Deus, e Deus está dizendo: eu não dependo dos sis que você pode dar, eu só dependo do sim que você pode dizer. Se você disser sim, eu aceito, sim, eu confio, sim, eu descanso, sim, eu mergulho, sim, eu entrego. Esquece os sis e me dá o teu sim. É tudo que eu preciso para fazer o novo. O time de louvor pode chegar, eu estou finalizando. Sim, sim, Senhor, nós cremos. Então qual é o cenário? Morte. Qual é o estado? Decomposição. Como é que está o povo? Alvoroçado. Como é que está a multidão? Em crise. Como é que está Jesus? Jesus chega diante do túmulo e ele faz um convite só. Eu sou apaixonado nesse milagre, porque esse milagre representa aquilo que o Evangelho faz cada vez que a gente prega. Eu creio nisso, cara. Eu tenho esse temor. Alguém pode estar ouvindo falar de Jesus pela última vez. Tem dezenas de Lázaros me ouvindo agora exatamente, e a palavra que eu tenho para você é: vem para fora. Sai do lugar da tua crise, vem para o lugar do teu milagre. Jesus está te chamando para fora. Vem para fora. Pastor, mas o meu coração está fechado. Não tem a ver com o que você ouve. Lázaro não ouviu nada do que Jesus falou, mas a criação ouviu e se submeteu ao que ele disse. Então Jesus do lado de fora diz: ei, Lázaro, vem para fora. E ele ouviu o convite. Isso que é o mais louco. Eu já preguei sobre isso inúmeras vezes, mas vai soar como novo no teu coração. Deixa Deus invadir você. Presta atenção. Lázaro vem para fora, mas antes disso algo acontece. O povo rola a pedra.
Jesus está dizendo: ei, rolem a pedra. E esse é o motivo pelo qual nem sempre a gente vive milagre, porque a gente está esperando Jesus rolar pedra. Jesus não rola pedra, Jesus ressuscita mortos. Rolar pedra significa você fazer o natural, o que você pode, o que você consegue, e o restante, aí é só Deus quem faz, irmão. Deus está falando aí: rola a pedra e não se incomoda com o cheiro do que parecia morto. Fique em paz, eu vou fazer ele voltar a viver. Sabe outra coisa incrível? E eu estou terminando aqui. Depois que Lázaro vem para fora, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem: retira dele as ataduras. Ei, Lázaro estava vivo, mas ainda estava preso. Talvez exatamente assim que você está. Você está vivo, mas ainda está preso. Você já viu Jesus tocar em você, você já experimentou algo novo, mas você ainda está preso em algumas ataduras, amarras, sejam emocionais, sejam físicas, sejam pensamentos, sejam ideias, talvez ideias erradas a respeito de quem Deus é, talvez ideias erradas a respeito de quem você é, e Deus está falando: ei, eu já te trouxe para fora, mas por que eu não consigo romper, Deus? Porque existem algumas coisas que ainda te prendem, existem algumas amarras que ainda te impedem, existem algumas coisas que ainda dizem para você: não vai dar, você não vai conseguir, não vai acontecer. E então Jesus dá uma ordem, ele diz: ei, vocês que fluíram no natural e removeram a pedra, agora uma vez mais fluam no natural e removam as amarras. E depois que todas as amarras são retiradas, então Jesus diz: ei, dá comida para ele está com fome. É como se Jesus dissesse: ei, eu sei do que você precisa, fique em paz. Eu sou quem traz você da morte para a vida, eu sou quem tira as amarras que te prendem, e eu sou quem provê aquilo que você precisa também. Fique em paz, eu continuo sendo Deus, e o que eu falo continua se cumprindo. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Cara, quanta vida de Deus fluindo. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã, Jesus. Obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado pelos teus milagres, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Nós queremos há poder no teu nome para curar, há poder no teu nome para libertar, há poder no teu nome para liberar destinos, há poder no teu nome para mudar histórias, há poder no teu nome para ressuscitar mortos, há poder no teu nome, Pai, para reescrever a história, há poder no teu nome para apagar o passado, estabelecer o futuro, há poder no teu nome, Jesus, para confundir os que pensam que são e estabelecer aqueles que o Senhor diz que são. Pai, há poder no teu nome para que toda palavra profética liberada no ambiente de fé, de milagre, se cumpra. E nós cremos e nós declaramos: Pai, a tua vontade é melhor do que a nossa, os teus caminhos são melhores que os nossos. Então faz o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Feche teus olhos onde você estiver, a gente vai ministrar esse louvor. Eu quero te fazer um convite: tira tudo que te distrai, feche teus olhos e deixa Jesus invadir você. Existem milagres disponíveis para você hoje. Se você crer e não duvidar, certamente você vai experimentar o maior romper da tua história, em nome de Jesus. João 15:5, na versão a mensagem, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que terão. Separados, vocês não podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos que as suas petições serão atendidas. É dessa maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é. 2 pontos. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 2,8: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Alguém está feliz com Jesus ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Acho que eu nunca falei sobre isso. Se eu falei, eu devo ter falado em um momento. Mas eu lembro que estou casado há 15 anos. Eu lembro que há uns 13 anos atrás, a gente liderava jovens numa cidade chamada Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro. E a gente gostava de ir com jovens para um monte de oração que tinha lá.
E eu lembro de muitas experiências que eu tive com Deus nesse monte, mas um dia em especial me marcou. Eu lembro que eu estava em prantos, eu estava completamente rendido, e quando eu abri os olhos eu vi aquela cidade toda iluminada, e eu pedi algo para Deus. Eu só não sabia o tamanho do que eu estava pedindo. Eu falei: Deus, me dá essa geração por herança. Deus, me dá essa geração por herança, me dá essa geração por herança. Mas eu estava pedindo uma geração de jovens na minha cidade. Eu liderava jovens em Cabo Frio, eu estava pedindo para que Deus me desse a oportunidade de gerar um avivamento na geração daquela cidade. E naquele dia eu lembro que Deus falou comigo: eu me agradei do teu coração, eu me agradei do que você me pediu. Eu lembro que 3 meses que a gente tinha se mudado para Orlando, era a época do Descende, eu e a Kezinha, a gente passava muitos perrengues ainda, se adaptando. Quem está aqui no início sabe como que é. Samuca tinha mandado nos grupos perguntando se alguém tinha algum móvel para doar. Todos os nossos móveis foram doados. A gente começou a escolher móvel para casa depois de uns 2 anos morando aqui. Eu lembro que eu comprei um Jeep Liberty que tinha quase 200 mil milhas, e eu alugava para um pintor mexicano. Toda sexta-feira eu ia na IKEA, recebia $150 de aluguel, e aquilo ajudava a compor a renda. Então, durante o Descende, os meus amigos vieram para cá e alugaram carros esportivos, ficaram em bons hotéis, e eles vieram para o Descende. Durante o Descende eu estava aqui alugando carro para pintor, tentando compor renda e liderando jovens. Mas naquela semana do Descende, a gente teve na nossa igreja um evento chamado Flame Week. Quantos lembram do Flame Week? Eu lembro que eu estava sentado e eu peguei um cara aleatório no palco. Eu falei: Pai, eu nunca faço isso, mas hoje eu preciso de uma direção clara, e eu queria que você usasse aquela pessoa para falar comigo. Se aquela pessoa falar algo para mim, eu sei que é o Senhor quem está falando. Usa ele, Pai, para me dar direções. Eu estou tentando entender, eu estou tentando discernir. Está tudo tão confuso. Eu lembro que durante um culto inteiro, ele foi a única pessoa que não pegou o microfone para falar. E aí acaba o culto, aquele homem pega o microfone, e eu falo: uau, vai ser agora, ele vai liberar uma palavra, vai mudar a minha vida. E ele pega o microfone e fala: pessoal, daqui a 5 minutos, todo mundo na van, não se atrasem. E ele solta o microfone. E aí eu abaixo minha cabeça e começo a orar. E eu falo: Pai, obrigado, eu sei que o Senhor vai usar alguém para falar comigo. Eu preciso tanto dessa direção, Pai. Eu estou aqui, eu preciso de uma palavra tua. Enquanto eu estou orando, alguém bate no meu ombro. E aí quando eu olho, era ele. Ele fala: posso orar por você? Eu falei: pelo amor de Deus, você entende inglês? Eu falei: não. Aí ele chamou um tradutor e falou: grava o que eu vou falar. E ele orou por 17 minutos. E uma das palavras que ele liberou foi: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Irmão, uma semana depois um vídeo viraliza, e outro, e outro, e outro. 4 meses depois eu estou na Europa orando por jogadores de futebol, e orando por pessoas que eu nunca imaginei, e Deus me usando para curar pessoas. Eu vivi isso, de um jogador na Europa se machucar e o empresário me levar para orar por ele, por cura. 4 meses antes eu estava alugando carro, irmão, para sobreviver. 4 meses depois, Deus estava me levando para nações e cumprindo a palavra. E todas as vezes que alguém dava um testemunho, eu lembrava dessa palavra: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Por que eu estou falando isso? Porque você pode estar nesse momento como eu estava no monte clamando. Você pode estar nesse momento como eu estava em Orlando, sendo relembrado da promessa. Ou você pode estar nesse momento em que eu estou vivendo o cumprimento dela. Mas independente do momento que você está, eu quero te lembrar que se você estiver plantado em Deus, você e a sua casa florescerão. Você e a sua casa vão ver o melhor ano da sua vida se você se mover por uma palavra e não pelas opiniões. Se você se mover por uma promessa e não pelo que os outros pensam. Se você se mover por aquilo que Deus te mostrou para o futuro e não pelas circunstâncias. Talvez as circunstâncias presentes sejam desafiadoras. Talvez você não tenha o que precisa ter, não saiba o que precisa saber. Mas Deus está lembrando para alguém aqui nessa manhã: não é sobre o que você tem, é sobre o que eu sou. Eu sou o que você precisa. Deus está dizendo para alguém enfermo nessa manhã: filho, muito prazer, eu sou a cura, eu sou o Jeová Rafá. Deus está lembrando para alguém que precisa de provisão, socorro financeiro nessa manhã. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Eu sou o Jeová Jireh, eu sou o Deus da provisão. Deus está lembrando para alguém que está com medo, ansioso, preocupado. Deus está dizendo: eu sou aquele que luta as suas batalhas. Eu sou aquele que vai à frente das suas guerras. Não há nada que eu não possa fazer. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Eu declaro em nome de Jesus, 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nesse lugar? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Pede-me e eu te darei as nações por herança, os confins da terra como a tua propriedade. Eu tenho 5 minutos para finalizar. Amém, vocês são lindos, vocês são incríveis. Mas eu tenho que correr, senão daqui a pouco acaba o meu tempo, a banda sobe e não vai ser legal. Sabe uma coisa interessante sobre os bonsais? Que Deus me ensinou enquanto eu pregava sobre eles. Pega isso aqui, irmão. Eu estava pregando sobre isso em Alphaville e Deus disse: filho, você sabe por que quando a árvore é pequena, o fruto é pequeno? Porque quando os galhos são frágeis, eles não suportam os frutos muito grandes. Pega isso aqui, irmão. Tem muita gente questionando a quantidade e o tamanho dos frutos, quando deveria estar se preocupando com a força dos seus galhos. Não reclame daquilo que você não tem estrutura ainda para suportar. Isso não é punição, isso é zelo. Por que a gente não frutifica enquanto não está pronto para frutificar? Porque se você coloca um fruto num tamanho normal, numa árvore que se tornou anã, o fruto vai quebrar o galho. O fruto vai romper a estrutura, o fruto vai trazer morte ao invés de vida. Irmão, por que Deus não nos dá tudo aquilo que a gente quer no momento em que a gente quer? Porque Ele está zelando por você, não é punição, é zelo. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Se Deus tivesse me confiado aquilo que me confiou no tempo presente, há 10 anos atrás, eu teria me perdido ou deslumbrado. Se Deus tivesse me confiando aquilo que Ele vai me confiar nos próximos 10 anos, no tempo presente, talvez eu não saberia lidar com tudo que Ele vai me confiar. Então é por isso que Deus, Ele sempre vai gerar em você uma frutificação proporcional às suas raízes e aos seus galhos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe qual é o problema? É que os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Fala para quem está do seu lado: os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Me dá um exemplo, pastor. Já viu aquele cara que sonhava em ter uma família e hoje ele vive reclamando dos desafios que é ter uma família? Cara, não aguento mais a minha esposa. Cara, não aguento mais, eu chego em casa, meus filhos choram, não consigo dormir, meu filho chora toda noite, ele acorda de madrugada, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que dar mamadeira. Cara, eu não aguento mais, os funcionários, toda hora é um problema, é um problema trabalhista, é um problema de algum funcionário me deixando, eu tenho que recomeçar. Eu ensinei a profissão para ele, ele montou um próprio negócio e agora ele saiu e montou a própria empresa. Irmão, não reclame daquilo que um dia chorando você pediu para ter. Só tem problemas na empresa quem é empresário. Só tem problema com os filhos quem é pai. Alguém comigo aqui? Só tem desafios para lidar com a imigração na América quem entrou na América. Só tem problemas para gerenciar o desafio que é uma igreja quem lidera uma igreja. Você consegue imaginar? Lá em Alphaville a gente tem 15 mil pessoas por semana. Somos quase 70 funcionários só no nosso staff, no núcleo principal. Batizamos 14 mil pessoas no último batismo. Ficamos quase 3 horas na água. Agora eu posso reclamar que o batismo está demorando demais, ou eu posso me constranger e lembrar que em algum momento eu chorei pedindo para viver algo parecido com isso, mas eu nunca imaginei que eu viveria algo perto disso. Irmão, só tem um problema de ficar 3 horas nas águas batizando quem batiza mais de 1.800 pessoas numa tarde. Alguém comigo aqui? Então guarda isso. Os frutos se tornam um peso para quem não tem estrutura. Você pediu para uma família? Lidere ela. Você pediu para uma empresa? Governe ela. Você pediu pelo chamado? Seja fiel a ele. Você pediu para vir para uma outra nação? Enfrente de cabeça erguida os desafios de ser estrangeiro numa terra estranha. Você já pensou se a gente perdesse tudo que a gente reclama? Já imaginou se um dia Deus removesse da nossa história tudo que a gente reclama? Você fala: não aguento mais a minha mulher. Viúvo. Cara, eu não aguento mais esse trabalho.
demitido. Não aguento mais essa empresa, falido. Não aguento mais essa igreja, desigrejado. Você já imaginou? Não aguento mais esse cabelo. Careca. Foi mal, capacete, perdão. Nada pessoal. A gente não pode reclamar daquilo que um dia a gente chorou para ter. Você está comigo? E a última coisa para eu finalizar. Quando eu pedi um bonsai ontem, uma pessoa da produção levou lá em casa. Pastor, fui lá num japonês pegar o bonsai. Eu falei, mano, esquece. Porque lá em Alphaville a gente comprou na Leroy Merlin, era tão feio que eu falei, se a gente pegasse 2 galhos e enterrasse na terra, era igual. Pensa num bonsai feio. Falei, isso aqui não é um bonsai, isso aqui é um broto, gente. Pegaram um broto, botaram no vaso, escreveram bonsai. Aí vim pro Orlando, cara, tô indo num japonês pegar. Eu falei, esquece, é Orlando, irmão. Deve ser tipo do Avatar, aquela árvore da vida do Animal Kingdom. Aí chegou o bonsai. Aí eu falei, mano, ele é de plástico? Ele falou, pastor, tem problema? Eu falei, tem. Qual que é o problema, pastor? Ninguém vai ver de longe. Eu falei, mas árvores de plástico não frutificam. Aí Deus falou comigo, entrou na mensagem ontem de madrugada, a última chave. Tudo que é artificial é estéril. Pega isso aqui, irmão. Tudo que é artificial é estéril. Então, não se preocupe em parecer ser. Porque Deus não unge quem você finge ser. Deus unge quem você é. Você está comigo? Recebe isso aqui em nome de Jesus. Deus não unge personagens. Deus unge pessoas. Você nunca vai ver um Mickey ungido. Por quê? Porque é um personagem, não existe, é fictício, é artificial. Mas você e a sua casa podem caminhar debaixo de uma unção de Deus. Você nunca vai ver alguém que é fake fluindo na unção. Por quê? Porque Deus não capacita algo que não foi gerado nele. Você nunca vai ver um ministério fake frutificando. Você nunca vai ver um ministro fake frutificando. Você nunca vai ver uma pessoa fake frutificando. Por quê? Porque tudo que é artificial é estéril. Mas aquilo que está plantado em Deus, diz a palavra de Deus, florescerá. Você recebe isso? Então fica de pé no teu lugar, eu quero profetizar sobre você. Levante suas mãos, feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a sua boca, libera o seu som. Seja livre em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre. Feche teus olhos, eu quero profetizar a palavra sobre você. Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha permanece verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.